programação agora, então. Então, gente, nós falamos sobre o projeto, nós falamos aqui sobre as fases da planejamento, né, programação e controle da produção. Então, vocês podem ver que aqui a primeira fase é o projeto da produção, e é sobre ele que nós vamos falar agora. Então, primeira coisa quando você faz um projeto de produção, procura definir o sistema, né, de produção e quais são as dimensões para estabelecer os parâmetros do PCP. Por que parâmetros? Porque você tem que saber, você tem que criar esses parâmetros para saber o que você quer atingir, né? Quais são as suas metas, isso daí tudo está envolvido com o projeto de produção. Então, o que é? Ele é um esquema básico, né? E tem como base esses 4 itens aqui: quantidade e característica das máquinas e dos equipamentos. Você tem que entender, você tem que buscar saber um pouco sobre isso daqui, você tem que saber quais são, quantas máquinas você tem e quais são as características de cada uma delas, né? A quantidade de pessoas que você tem, isso tudo, gente, tem que ser pensado, porque não adianta você ter um número de máquinas que não comporte o número de pessoas, tem que ser, né? O número de pessoas por máquina tem que ser compatível, não pode nem sobrar nem faltar. O volume de estoque, tipo de matéria-prima que você vai utilizar. Então, quanto você vai manter de estoque e qual é o tipo de matéria-prima, né? E aí, quais são os métodos e procedimentos de trabalho. Tudo isso está no projeto de produção. Partindo daí, você vai para a coleta de informações, né? Então, você vai, primeira coisa, que já é a segunda fase, você tem que buscar quais são as informações. Então, primeiro, qual é a capacidade de cada máquina? Quantas unidades do meu produto essa máquina consegue produzir, né? Qual é a sequência de processo de produção? De onde sai? Ele começa aqui, vai para aqui, depois vai para outra sala, né? Como que é a sequência? Por que eu tenho que pensar nisso, gente? Eu tenho que pensar porque você tem que pensar também no layout da empresa, né? Da sua fábrica. Não basta você simplesmente montar. Então, lembra do 5S, né? A questão de você ter os censos, ali os censos para você melhorar o seu desempenho. A sequência ela é importante. Você tem que saber onde começa o seu processo e onde termina. E de preferência, de um para outro tem que estar próximo e pelo menos estar relacionado, né? Quais são os métodos de trabalho? Isso você tem que pensar na coleta de informações também. Métodos, né? Se vai ser método artesanal, se vai ser automatizado, tudo isso tem que ser pensado também. Horário de trabalho, né? Das pessoas, porque aí com o horário de trabalho você sabe quanto cada homem durante o seu horário de trabalho pode produzir, né? Quanto cada um pode produzir, qual a capacidade de produção e dentro daquele horário quanto você tem de possibilidade, né? Então, em 8 horas eu consigo produzir 100 unidades por homem, por exemplo. Então, você tem que ter uma noção e coletar esse tipo de informação. E o volume de estoque, né? Você tem que saber não só quanto você tem capacidade de estocar, mas também qual a necessidade de estoque, né? Você tem que pensar nisso. Não adianta você estocar um monte de coisa que você não vai guardar também, né? E aí você vem aqui para o projeto e coleta de informações, né? Então, você está aqui um quadro de relação. Então, quantidade e característica das máquinas. Aí na coleta você vai saber a capacidade de produção de cada máquina, de cada bateria de máquinas e de cada seção de produtos. Isso tudo tem que ser pensado. Quantidade de pessoal necessário, né? Então, na coleta de informações, você tem a quantidade de empregados por cargo e seção produtiva e o horário de trabalho, porque daí você consegue saber, né, com base nessas informações, qual é a sua capacidade de produção. Estoque necessário de matérias-primas. Então, itens de matérias-primas e volume de estoque para cada item. Controle de estoque, né? Procedimento de requisição de matéria-prima. Por que você tem que saber isso? Porque você tem que saber, primeiro, o que eu preciso comprar e quanto de cada item, né? Tem produto que eu vou ter que comprar mais, tem outros que eu vou ter que comprar menos. Então aí você tem que ter um controle desse estoque para que você não estoque muito além do que você tem que estocar, que também não fique abaixo do que você tem que fazer também no seu estoque, tá? Boletins de operação.
sequência e cadência do processo produtivo, fluxo de trabalho, movimentação de matéria-prima e os gargalos. Vocês sabem o que é gargalos? Se não sabem, eu explico, tá? Gargalos é justamente onde dão os problemas. Por exemplo, você tem vários gargalos no processo de produção e aí digamos que ele esteja com um gargalo ali no na hora de parafusar uma roda, por exemplo, né? E aí, na hora de parafusar a máquina ou o indivíduo que está fazendo, ele acaba fazendo de uma maneira que acaba deixando mais solta a roda. Isso é um gargalo, né? Porque no meio do processo você acaba gerando um problema. Se alguém quiser um livro interessante sobre gargalo, que na verdade não sobre gargalo, né? Ele trabalha com vários assuntos, mas eu acho um livro bem legal para vocês. É esse aqui, ó, A Meta, tá? Se alguém já leu, deve concordar comigo. Se não leu, ele é uma história bem interessante. Tem história, não é só coisa técnica, tá? E aí, por fim, pessoal, por fim não. Daí nós vamos partir para planejamento da produção. Então nós viemos aqui no projeto. Lembra que nós temos essa fase? Projeto, né? A coleta de informações, tá tudo aqui, gente, ó. Projeto, coleta, planejamento e aí o controle. Então a gente está aqui no planejamento. É a terceira fase, né? Então você tem que saber qual é a prioridade da empresa em relação à produção, né? Então você vai definir dentro daquele período o que eu tenho que produzir prioritariamente, né? Porque você tem que entender a sua capacidade de produção e a previsão de vendas. Exemplo, eu tenho ali, por exemplo, uma fábrica que vende bebidas alcoólicas, né? Ou um distribuidor de bebidas alcoólicas. No calor, por exemplo, eu vou vender mais refrigerante, eu vou vender mais cerveja, né? Eu vou ter que fazer um planejamento em cima disso. Será que no frio é do mesmo jeito? Pode ser que saia mais bebidas quentes, tipo um vinho, tipo sei lá, uísque. Eu não bebo, então difícil assim, é difícil beber alguma coisa. Mas vinho, bebidas mais quentes, né? Você acaba tendo que fazer um planejamento durante um determinado período. Então, você faz um planejamento. Se você tem uma fábrica de roupas, por exemplo, muito provavelmente no calor você vai fazer um planejamento para que nos períodos de calor você produzir roupas mais leves, né? Roupas mais leves, roupas de praia, né? Moda praia, essas coisas. Quando chega no frio, você tem que vender mais, você tem que produzir mais roupas de frio. Até porque a demanda força isso, né? Você não vai chegar e vender uma camiseta regata, por exemplo, agora nessa estação, agora que está começando a esfriar. Não adianta, né? Você até pode ter um dia ou outro quente e até acaba conseguindo vender uma peça ou outra, mas o grande forte mesmo é roupa de frio, né? Blusa, né? Cachecol, sobretudo, calças, essas coisas, né? Assim como se você estiver lá naquele verãozão mesmo, naquele calor do final de ano, né? Você não vai vender sobretudo, cachecol, touca, você não vai vender. Então você tem que fazer um planejamento da sua produção, né? Então, quando você faz o planejamento, dependendo como for, você acaba utilizando máquinas diferentes, né? E aí você acaba tendo que coordenar e integrar essas máquinas, né? Pessoas, matérias-primas, que pode ser tudo diferentes, tá? Lembrando que vocês estão percebendo que tudo que eu estou falando é baseado no quê? Na perspectiva de venda, né? Então você tem que pensar sempre nisso. Quanto eu vou vender? Eu tenho que fazer um planejamento, né? Se eu sei que eu vendo blusas, por exemplo, eu acabo tendo que produzir menos, né? Então basicamente é isso, tá bom? Alguma dúvida em relação aqui? Vocês estão com alguma dúvida? Tranquilo? Vamos lá então. E agora, por fim, e não menos importante, é o controle da produção, que é aquilo que eu frisei lá atrás, né? É você acompanhar, você saber se tudo que foi programado e planejado
está sendo executado, né? Então, quando você está lá atrás, você não estabelece os padrões, né? Tudo que você pretende fazer, estipula metas. Então, está aqui, ó, estabelecimento dos padrões, né? Quando você faz isso daqui, você tem que saber se está dentro daquilo que foi programado, né? Isso daqui, ó, o segundo item é importantíssimo, avaliação do desempenho. Gente, isso daqui é muito importante, tá? Porque você tem que saber. Lembra que eu sempre friso e bato nessa tecla com vocês? A avaliação do desempenho é importantíssimo. Você não consegue melhorar aquilo que você não consegue medir, tá? Comparação do desempenho com o padrão estabelecido. Então, o que é isso? Você tem que comparar, você tem que chegar lá e falar, olha, eu estabeleci que o padrão era aquele, né? Eu ia conseguir produzir em um mês 50 mil unidades. Estou produzindo 20, então eu tenho que comparar para saber se está dentro do que eu queria, né? E caso não esteja dentro do padrão estabelecido, você tem que entrar com ações corretivas, entendeu? Basicamente é isso, gente. Ficou alguma dúvida aqui em relação à matéria? Ficou alguma dúvida? Não? Tranquilo? Gente, essa matéria ela é bem tranquila, tá? E, por incrível que pareça, é uma das matérias que tem mais dificuldades aí, o pessoal. Tá bom? Eu vou parar a gravação aqui, só um instantinho.